Agora, shall we start our class today? Vamos começar nossa aula, né? Press start. Nosso amigo apertou o botão aqui de start e vamos começar. In the class, we will study new geometric solids. Então, nessa aula nós vamos ver os sólidos geométricos, tá, pessoal? Lembrando que também eu tenho usado o Google Translate para ajudar não na tradução de palavras, mas para ajudar na pronúncia, no listen, que é o ouvir, e o speak, no falar. Então, utilize ele também para isso. Então, esse iconezinho aqui serve para nós ouvirmos o computador falando ou o celular. Geometric solids. Geometric solids. Geometric solids. Geometric solids. E aqui é um bom treino. Você repete e você vai conseguir pronunciar corretamente, ok? É um bom recurso para ser utilizado. Nós vamos ver novos geometric solids, new geometric solids, né, novas formas sólidas geométricas, mas vamos primeiro lembrar os flatted shapes, as formas planas, né? Então, circle, cube, diamond, heart, hexagon, oval, pentagon, rectangle, sphere, square, star, triangle. Deixa eu só pronunciar aqui, porque às vezes a gente é influenciado pela palavra em português e eu não gostaria de... Triangle. Né? Triangle. Né? Triângulo, a gente tem um som triângulo, seria o som mais forte, mas em inglês é triangle. Triangle seria aqui o som mais forte, bem no começo da palavra. Dessas figuras, quais são triangle shapes? Quais são as formas triangulares? O triangle, obviamente, é uma forma triangular, mas daquelas formas ali que a gente acabou de ver. Se você estiver vendo a aula, você só volta um pouquinho a tela ali e vê. Qual seria também uma forma triangular? Nosso amiguinho aqui está pensando. A forma triangular é o triangle e o diamond. Triangle e o diamond. São duas formas triangulares, ok? First, let's talk about triangle. Então, primeiro vamos falar sobre o triângulo. O que é o triângulo? O triângulo é uma figura geométrica, geometric figure to have three sides. É uma figura geométrica que tem três lados. One side, two sides, three sides. Todas essas figuras, elas que não são rounded, que não são redondas, são polygons, são polígonos. Eu já vou explicar o que são polígonos. Antes disso, a gente tem nosso amigo aqui que está falando, está até nos ensinando a falar a palavra três em inglês. Ó. Three, percebe? Ó? Three, percebe a linguinha entre os dentes dele ali. Ó. Three. Tri, você está falando árvore. Three, o três. Three sides. Então, triangle, triangle has three sides. O triângulo tem três lados, ok? Agora vamos ver o que é um polígono. O polígono ele tem três coisas importantes para ser um polígono. Ele não pode fazer curva, rounded shapes não é um polígono. Dois de seus lados não podem se cruzar, então eu tenho dois lados que não podem se cruzar. E eu não posso ter abertura. Ele tem que ser fechado, né? Vamos fazer o quadrado aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, não faz curva, é fechado e os lados dois de seus lados não se cruzam. Se for isso, são polígonos, são polígonos. Então aqui nós temos exemplos de polígonos. Não interessa se ele tem three sides, five sides, six sides, se ele tem três lados, cinco lados, seis lados. Isso não interessa. Interessa que ele não é curvo, ele não é aberto e duas das partes não se cruzam, ok? In your day-to-day, no nosso dia a dia, have a triangle form. Nós temos uma forma geométrica e é very tasty. É muito gostosa, desculpa, eu falei very, muito gostosa, very, muito tasty, é very tasty. Muito gostosa, é algo de comer. Você consegue imaginar no nosso dia a dia algo que é
triangle shape, e também é triangular, né? Nosso cachorrinho está pensando, o que será que é? Have a questions. Né? Nós temos ali piece of pizza. Piece of pizza. Né? A pronúncia aqui de pizza é uma pronúncia que é é uma palavra de origem italiana, então é muito parecida a pronúncia do inglês com o português. Quer ver? Vamos botar lá no nosso Google Translate e ele vai mostrar para você isso. Piece of pizza. 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 Lembrando aqui que é of. Piece, desculpa. Piece of pizza. Piece of pizza. Né? A pronúncia é muito parecida com a do português. Então, um pedaço de pizza é triangle shapes, é uma forma triangular. Claro que na pizza é um pouquinho arredondada, porque a pizza é um rounded, é redonda, mas a forma a gente pode pensar nela como triangle. Mas aí eu pergunto para você, se eu take glue, se eu pego uma cola e pass two triangles, eu colo dois triângulos, que forma nós vamos ter? Você consegue imaginar? You imagine this form? Né? Glue, né? A cola aqui. Nós temos um diamond. One triangle, two triangle. Eles colados vão formar um diamond, certo? Diamond, como ele está sendo formado. A forma diamond também pode ser chamada de outro nome. Né? Em português nós chamamos de losango, mas em inglês, rhombus. A gente vai botar aqui só para você ver, porque percebe que a pronúncia, a escrita parece bem complicada, mas a pronúncia é bem simples. Ó. Rhombus. 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 Ok? Mais uma vez. Rhombus. Rhombus. Rhombus is triangle. Desculpa. Rhombus is, em português, losango, que também é um outro nome para diamond. Então, a forma pode ser chamada de diamond ou rhombus. Beleza? Nosso amiguinho ali que tá desenhando. Primeiro ele desenha um losango, um rhombus, e depois vira o diamond, né? A joia mesmo, porque também a forma diamond e também a joia chamada diamante. Ok? Outra coisa importante para lembrar é que o rhombus is similar to a square. Um losango ele é semelhante a um quadrado. Qual é a diferença dos dois? É que o quadrado, a base dele é um dos lados. Então, a base é um dos lados. E aí é um square. Qual é a diferença do rhombus? Que a base não é um dos lados, e sim um dos cantos. Então, é como se ele ficasse em cima de uma estrutura reta. E, em vez de ser a estrutura do lado, é a estrutura do canto. Ok? A imagem aqui vai explicar um pouquinho melhor. Ó. Percebe que em alguns momentos ali é um quadrado, mas dependendo da posição, ele vai ser um losango. Então, um square similar to square. Um rhombus similar to square. Então, um losango é semelhante a um quadrado. Daí, o que vai ser diferente é a estrutura vai estar com base num dos lados, a square, ou com base em um dos cantos, um losango, o rhombus, ok? Um famous rhombus is balloons of São João, né? São João a gente não traduz porque é uma expressão da língua, desculpe, da língua portuguesa. Eu poderia traduzir a palavra Saint John, mas o nome do santo no Brasil é São João, então eu não traduzo aqui. Balloons of São João. Então, uma forma do Rumbles ou Diamond é os balões de São João. Um recado importante é que os balões de São João, eles podem ser decoração nas festas juninas, mas existem alguns lugares no país, no Brasil, que eles são feitos para voarem. Então, o que acontece? Faz-se a estrutura, se coloca fogo,
esse fogo produz ar quente e a partir do ar quente, né, ele faz o balão voar. O que acontece? O grande perigo é que esses balões feitos dessa maneira, geralmente são grandes, e eles voam durante um certo tempo, mas num determinado momento ele pega fogo. E ele pegando fogo, ele pode cair numa casa, em algum lugar que cause um incêndio. Então, muito cuidado com esse tipo de brincadeira nas festas de São João. Aqui a gente só trouxe no sentido de ver a forma do Rumbles ou Diamond. Nós vimos até agora two flat shapes, ou seja, duas formas flatted, ou seja, duas formas em two dimensions, altura, largura, né? Flatted. Então, o que é flatted? É plano, né? Ou achatado. Nesse caso, agora a gente precisa traduzir como plano. Mas nós vamos ver algumas formas dos solid shapes, ou seja, das formas sólidas. Por que é sólidas? Porque eu posso ver de diversos ângulos, faz sombra e tem a largura, a altura, tem a largura e tem a profundidade. O que é profundidade? Aqui tá, a minha mão parece maior e a minha mão não mudou de tamanho, mas como ela está afastada da câmera, ela tem profundidade, significa que ela está afastada. Então, three dimensions. Então, vamos ver essas formas. Eu perguntei ali, nosso amiguinho concordou, yes. Então, a primeira forma é o Square Pyramid. Square Pyramid. A pirâmide quadrada. Você sabe por que ela é chamada de pirâmide quadrada? Primeiro, ela é sólida, porque ela é sólida, percebe que ela faz sombra. Mas você sabe por que ela é uma pirâmide quadrada? Desculpa. Ela é chamada de pirâmide quadrada por quê? Porque a base dela, como ali na imagem, é formada por um square. A base dela é uma forma quadrada. Perceba a sombra ali, ela faz uma forma quadrada. Então a base é um quadrado. E os lados e as faces aqui, como a gente está falando de three dimensions, as faces, são triângulos. Então nós temos uma square e four triangles formando um triângulo. Então por isso que é uma square pyramid, uma pirâmide quadrada. Temos pirâmides quadradas muito famosas, Seven Wonders of Ancient World. São as 7 maravilhas do mundo. Se você não sabe o que é 7 maravilhas do mundo, na aula de história, pergunte para a sua professora, ela vai explicar para você melhor. 7 maravilhas do mundo, assim, rapidamente, são monumentos ou construções muito grandiosas não, são grandiosas do mundo antigo, assim, então muito antigamente, que eram povos que não tinham toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas conseguiram construir coisas que são extremamente bonitas e destacadas, tá? Uma dessas é Square Pyramid, que você deve conhecer, que são as pirâmides do Egito. Pyramid in Egypt, né? É solid triangular shape. Nós temos nosso amiguinho ali dançando, não preste muita atenção nele, apesar de dançar meio estranho. E aí aqui no fundo nós temos as Pyramid in Egypt ou Square Pyramid, as formas quadradas. Preste atenção. Para ele estar construído dessa maneira, ele tem que ter uma estrutura no chão quadrada. Então temos aqui, ok? Tired out. Você está cansado? Ainda temos mais 2 formas sólidas para ver, tá bom? Nosso amiguinho ali já está um pouquinho cansado. Agora temos o Triangle Prism. Deixa eu ver essa pronúncia. A gente vai lá no nosso auxiliar aqui de pronúncia, né? E para a gente não errar. Triangular prism. Triangular. Triangular prism. Triangular prism. Triangular prism. A pronúncia é muito parecida com a palavra prisão em inglês, tá? Triangular prism. Que seria um prisma triangular. Ele é parecido com a forma que a gente já viu, não é?
Mas o que ela é diferente, pessoal? A diferença é que a base também é um quadrado. A base também, como a forma anterior, também é um quadrado. Só que na outra forma, era formado por faces de triângulos. Nesse caso aqui, é formado por faces de retângulos e triângulos. Então, temos dois retângulos e dois triângulos. Aqui a gente consegue ver uma face do retângulo e uma face do triângulo. Do outro lado, que a gente não consegue ver aqui na imagem, nós temos outro retângulo, rectangle, e também temos um triangle, que seria um triângulo, ok? Aqui, ó, é uma imagem bem legal para você conseguir visualizar, ó, a estrutura, ó, ele está mostrando, ó. Aqui, ó, há uma parte que é o retângulo, rectangle, a parte aqui que pode ser um square ou rectangle, pode ser um quadrado ou um retângulo. E nós temos também as estruturas aqui do triangle. Então, ele é formado por um triângulo, três retângulos ou três quadrados, aí depende. Se ele for mais alongado, ele vai ser retângulo. Se ele for menos alongado, vai ser triângulos, vai ser quadrados, square. Mas aqui você consegue visualizar bem isso, ok? Uma coisa que a gente tem em inglês é tent. Deixa eu só ver a pronúncia aqui da palavra barraca, a forma do triangle prism é uma barraca, que em inglês é tent. 10. Tent, né? Nossa barraca. Nem todas as barracas são assim, mas uma forma bem característica das barracas é essa triangle prism. Então, algumas barracas. E agora estamos chegando no final, né? O nosso Bart ele já está até feliz. Então vamos ver a nossa última figura sólida. Olha que interessante. É um hexagon pyramid. Vamos ver a pronúncia. Hexagonal pyramid. Aqui. Hexagonal pyramid. Hexagonal, né? Minha pronúncia aqui está um pouquinho errada. Hexagonal pyramid. Hexagonal pyramid. Pyramid. Que seria uma pirâmide hexagonal. Então, nós vimos uma pirâmide quadrada e agora uma pirâmide hexagonal. Se você é inteligente, você já sabe qual é a diferença entre elas. É que a nossa figura aqui, a base não é um square, e sim um hexagon, um hexágono. Por isso, é uma pirâmide hexagonal. Então, a base é um hexágono, e aí, ó, é formado também por triângulos. Mas, como tem mais de um lado, cada um dos lados, ele vai ter como uma estrutura que chega na ponta aqui um triângulo. Então, ele é formado por um triângulo, né? Então, ele tem a base é um hexágono e as faces são triângulos. Hexagon, triangles, ok? Não tem muitas formas disso, né? Eu trouxe aqui algumas velas artesanais. Algumas das velas artesanais elas têm handmade candles, que seriam hand é mão, é feito à mão, né? Artesanal é feito à mão. Então algumas candles seriam velas. Velas artesanais são nessa forma, né? Mais para decorar a casa, assim. Okay? Nós estamos acabando a aula, espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente começa um novo conteúdo, então